É o seguinte, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um botão aqui, uma borracha, né, que é para a gente restaurar os filtros do relatório. O que que isso significa? Significa que, vamos supor que o usuário final está acessando o seu dashboard, ele clica aqui no relatório, né, está vendo aqui o gráfico, ok? E vamos supor que ele está apresentando o relatório e de alguma forma ele clica na página e ela não restaura, ele precisa fazer uma outra análise. E o que que acontece? Ele se perde aqui e não consegue clicar em alguma opção e resolver essa nova análise que ele tem. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você uma funcionalidade que a Microsoft tem, que restaura os filtros, mas a gente vai fazer diferente porque a gente vai colocar um ícone para facilitar a visualização aí do usuário final, tá bom? Então, eu vou restaurar a página clicando aqui em cima. Então, como que funciona esse esse efeito, né? Vamos supor essa funcionalidade do Power BI? Então, é o seguinte, se eu clicar aqui, ó, em inserir e vir em botões, a Microsoft trouxe aqui essa opção de limpar todas as segmentações. Então, eu vou clicar nela, tá? Só para você ver. E aqui você tem esse botão aqui, ó. Ele estava aqui em cima, eu estou arrastando ele só para vocês verem. Então, qualquer filtro que eu fizer aqui e apertar esse botão, ele vai fazer esse efeito, ó. Eu estou com o filtro selecionado, estou selecionando só o mês de agosto. Quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer esse efeito de restaurar a página. Então, a Microsoft já trouxe isso pronto. Antigamente não existia isso. Hoje ele atualizou, né? Tá mais recente isso. Mas eu não quero utilizar esse botão. Eu quero fazer algo personalizado. Ok? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai importar uma imagem do ícone para vocês entenderem. Então, o que que acontece? Vocês podem vir aqui no mesmo botão inserir, botões, e a gente vai colocar um botão em branco. Então, quando eu cliquei nesse botão, ele veio aqui para cima para mim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele lá para o final da minha tela direita. Vou diminuir, vou arrastar essa data um pouco para cá, só para a gente configurar. E aqui eu vou reduzir esse botão e vou puxar ele um pouquinho para cá. Para que isso aqui? Ele não vai ficar assim, a gente vai deixar ele oculto. Então, você que está desenvolvendo sabe que tem essa funcionalidade, o usuário final não vai saber disso, só se ele tiver conhecimento de Power BI. Então, aqui eu tenho o botão, ok? E aí é o seguinte, eu vou criar uma ação nesse botão. E a ação, ele vai, quando você clicar nele, ele vai restaurar suas páginas. Então, o efeito que ele vai fazer é, um exemplo, cliquei no primeiro trimestre. Quando eu clicar nesse botão, ele vai restaurar a página para o original. Para que o usuário final, se ele quiser fazer alguma análise, ele consegue restaurar e voltar e recomeçar uma nova análise. Tudo bem? Então, como que funciona? Eu criei o botão invisível, está aqui, que a gente vai configurar ele. E aqui existe essa opção seguinte, ó. Eu vou clicar em exibição, a gente vai clicar aqui em indicadores. Então, você vai clicar no indicador, ele vai aparecer essa página extra aqui, entre o visual e os filtros. Então, quando você clicar aqui em adicionar, você precisa dar um nome nele. Então, você clica aqui duas vezes e nós iremos escrever limpar filtros, ok? E você aperta o Enter. No momento em que você cria esse dashboard, aqui, no momento que você tem esse dashboard, você cria esse indicador que a gente criou aqui, limpar filtros, o que que ele faz? Ele tira um print praticamente atual dessa página aqui, ó. Então, todas as vezes que a gente vai clicar nesse botão, ele restaura e volta para essa página que ele printou. É isso que ele faz, ok? Tudo bem, mas se eu clicar aqui, nada vai acontecer, porque eu tenho que colocar uma ação nesse botão e fazer essa configuração para a gente seguir. Então, muito simples. Pode fechar aqui. Você vai clicar em cima desse botão transparente que a gente tem. Você vai vir em formato e aqui embaixo você vai clicar em ação. Vai expandir esse campo
E aqui tem várias funcionalidades. Você pode colocar um botão para navegação de página, o URL da imagem e outras aplicações. Eu não quero isso, eu quero um indicador. E quando você clica em indicador, vai aparecer aqueles que você criou. Limpar filtros. Então eu vou clicar nele. Quando eu clicar nele, isso significa que agora ele vai restaurar as páginas aqui dos meus filtros. Então eu vou clicar aqui intencionalmente no mês de maio e eu vou clicar nesse botão para ele restaurar a página. Quando você está utilizando o Power BI Desktop, que é aqui onde você produz o seu relatório, geralmente essa funcionalidade aqui para testar, você tem que clicar no Ctrl e clicar no botão. Quando você passa o mouse aqui, ele mostra para você, ó, Ctrl mais clique para seguir o link, ou seja, para fazer o efeito, ou seja, chamar a ação que a gente desenvolveu. Então eu vou clicar no Ctrl, vou clicar aqui e automaticamente ele restaurou a página. Então ele vai fazer esse efeito. No Power BI Online, quando você publica, ele não precisa disso, ele faz automaticamente, ok? Mas só que aí é o seguinte, tudo bem, vai ficar isso aqui esquisito? Não. O que que a gente vai fazer? Primeiramente, você sabe que esse botão está aqui e agora a gente vai ocultar ele. Ou seja, simplesmente tirar essa borda dele para as pessoas não verem ele. Clica nele, formato, estilo, e aqui embaixo você tira o ícone, desmarca o ícone e a borda. Então, se você olhar aqui agora, se você passar o mouse, você vai ver que tem um link aqui, que você fez a chamada, mas ele está oculto, as pessoas não vão ver isso aqui. Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em página inicial, inserir, e a gente vai clicar aqui, ó, imagem. Essa imagem aqui do apagador vai estar disponível no seu arquivo zipado. Clica nele e abrir. Vai aparecer esse apagador grande aqui, que a gente vai reduzir ele e iremos colocar ele aqui no canto. Para quê? Para o usuário saber que isso é uma borracha. Claro, quando você estiver apresentando o dashboard, explica para que serve isso. Mas, visualmente, a gente associa que isso é uma borracha. A pessoa vai clicar para apagar, ok? Só que aqui você tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Por quê? Porque como eu coloquei a imagem aqui, pode ser que o botão invisível que a gente colocou esteja abaixo da imagem. Então, quando você clicar, não vai fazer o efeito. Por quê? Porque você está clicando na imagem. Você tem que reverter isso. Clica na imagem, vem aqui em formato, recuar e coloca ele para baixo. Ou seja, você está simplesmente colocando a borracha abaixo do link que está aqui, ó. Então, se você lembrar, a gente criou ele aqui. Vou esticar ele aqui, ó, só para vocês verem. Então, vou diminuir, só para vocês verem que ele está aqui. Ou seja, você tem consciência que você criou um botão, deixou ele invisível, colocou a borracha e você está simplesmente colocando a borracha abaixo desse link para quê? Para que o usuário, quando clicar, fazer o efeito de limpar os filtros. Então, vamos testar para ver se está certo. Segundo trimestre, Ctrl, cliquei no botão, restaurou as páginas. Então, está certinho. Ok? Aqui, se você quiser diminuir ele, eu acho que o tamanho está bacana. Deixa eu diminuir mais um pouquinho essa borracha. Deixar assim. Beleza. E aqui eu jogo para frente. Aqui agora você pode organizar, que aí fica centralizado. Perfeito.